Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Meu nome é Wellington e esse canal aqui é o Matemática com o Wellington. Eu sou professor de matemática formado pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e o meu intuito com esse canal é trazer questões de matemática, estudo de matemática, tudo que possa estar relacionado a conceitos de matemática, seja do nível médio ao do nível superior, para auxiliar você que tem estudos de matemática aí na escolaridade, seja em nível superior ou até mesmo ainda na escola, e para você também que está buscando conceitos de matemática para resolução de concursos. Nesse primeiro vídeo aqui, eu trouxe 3 questões da banca FGV, a banca responsável pelo Concurso Nacional Unificado de 2025, o CNU. Muita gente conhece esse concurso como o Enem dos concursos, porque ele abre um concurso para diversas vagas, e a matemática é fundamental para a maioria dessas vagas. Sem mais delongas então, o enunciado da primeira questão nos diz o seguinte: considere um número inteiro, par. Se o seu dobro for somado à sua metade, o resultado é certamente o múltiplo de alguma dessas opções aqui. O número múltiplo, pessoal, é um número que esse número multiplicado por 1, por 2, por 3, ele vai sempre resultar em algo que faça sentido. Melhor dizendo, de repente se a gente pensar como o primeiro aqui, números múltiplos de 4. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12. Então esses são números múltiplos de 4. Então agora vamos partir para o que diz o enunciado aqui. A gente vai considerar um número inteiro par, e para isso eu vou considerar aqui o número 2 para começar. E se o seu dobro, então a gente começou aqui no número 2, se o seu dobro é 4, for somado à sua metade, metade do 2 é 1. 4 mais 1, a gente tem aqui o número 5. Ele certamente vai ser o múltiplo de. Aqui ele não é múltiplo de 4, nem de 3, de 5 ele é, também não é de 6, e não é de 7, porque 5 vezes 1 vai dar o 5. Para a gente ter certeza, vamos fazer com mais um exemplo. Outro número par aqui, vamos partir para o 4. Então agora é com 4. O dobro vai ser 8, somado a sua metade, que metade de 4 é 2. A gente tem aqui 10, que mais uma vez é um múltiplo de 5, porque 5 vezes 2 é 10. Vamos jogar um pouco mais para frente aqui e ver se com outro número maior a gente consegue chegar nessa conclusão também. Vamos com o 10. Então aqui, o dobro dele é 20, somado a sua metade, metade de 10 é 5, 20 mais 5, 25, que também é no múltiplo de 5, porque 5 vezes 5 é 25. Resolvida essa primeira aqui, então, pessoal, a resposta é a letra C. São múltiplos de 5. A segunda questão nos diz o seguinte: considere no plano cartesiano os pontos A com as coordenadas 1 e 2 e o ponto B com as coordenadas 5 e 2. Assinale a opção que indica um ponto no plano cartesiano que equidista dos pontos A e B. Um ponto equidistante, pessoal, é um ponto que está à mesma distância. Então aqui a gente tem o ponto A e o ponto B. Precisamos encontrar um ponto desses aqui das respostas que seja equidistante, que esse ponto que encontrarmos esteja à mesma distância de A e de B. Para isso eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Não vai ficar tão reto, e essa é a primeira vez que eu estou usando também uma mesa digitalizadora. Então eu ainda não peguei os trejeitos e a maneira correta de utilizá-la. A gente tem aqui um plano cartesiano. Esse aqui é nosso eixo Y e esse aqui é nosso eixo X. É muito importante a gente saber que quando a gente tem uma coordenada informada nesse formato aqui, entre parênteses, sempre o primeiro número corresponde ao X e o segundo ao Y. Então a gente tem aqui 1 para X e 2 para Y. Aqui a gente tem o 5 para X e 2 para Y. O que a gente vai fazer agora, pessoal, mesmo que de uma forma não tão precisa, marcar esses pontos aqui. Então se no X a gente tem 1, é aqui, e no Y a gente tem 2, vamos colocar mais ou menos por aqui assim. Então a gente diz que aqui está nosso ponto A. O nosso ponto B ele está no 5 para o X, então eu vou adotar mais ou menos aqui assim, tá, pessoal? Isso não precisa ser nada preciso, é só para a gente ter uma noção algébrica de como está funcionando. E o ponto Y é 2, então está na mesma altura que aqui. Então a gente vai seguir nessa mesma altura, mais ou menos aqui assim. Vamos pontilhar isso aqui. E então, digamos que aqui está o nosso ponto B. A gente tem aqui a coordenada A e a coordenada B. Agora, pessoal, a gente precisa encontrar um plano que esteja
equidistante, esteja na mesma distância desses pontos aqui. Poderia ser exatamente aqui no meio, né, que tem metade para cada lado. Então, pessoal, a gente pode, e acredito que vocês vão concordar comigo, que se a gente traçar uma reta aqui, que esteja exatamente no meio desses dois pontos, qualquer ponto que tiver nessa reta, independente da posição dele, qualquer ponto que tiver aqui nessa reta, ele vai ser equidistante aos pontos A e B. Se ele estiver aqui embaixo, ele vai estar a mesma distância, porque ele está exatamente no meio. Aqui, como aqui, a distância vai ser a mesma. E aqui, então, a gente precisa encontrar qual que é essa coordenada. Se aqui a gente tem o 1 e aqui a gente tem o 5, aqui nos sobra o 3, porque são duas unidades, uma, duas para cá, e também são duas unidades aqui, uma, duas para cá. Então, com isso, pessoal, a gente consegue chegar à conclusão de que qualquer ponto que esteja na coordenada de x igual a 3, ele vai ser equidistante aos pontos A e B. Por exemplo, se a gente tiver aqui o ponto para x, 2 e para y, 3, a gente vai ter duas distâncias para cá e duas distâncias para cá. Se a gente tiver um ponto que seja 0 para x e 3 para y, a gente vai ter uma distância aqui que vai ser exatamente igual a essa distância aqui. Então, para isso, pessoal, a gente parte lá para nossas alternativas e deixa somente aquela que tiver o valor de 3 para o x. A gente nem precisa olhar aqui para y. E aqui para x a gente tem somente uma opção que tem o 3. O ponto que ele nos dá aqui é o 13,7. Então vai estar aqui em cima mais ou menos. Esse aqui é o ponto. E ele está equidistante, porque ele está na metade do caminho, tanto para A quanto para B. A nossa resposta aqui, portanto, é a letra D. Ficou horrível minha letra aqui, pessoal, mas eu espero que a explicação esteja eficiente. E agora a gente vai partir para a última questão do nosso vídeo, e ela é um pouquinho diferente das demais. O enunciado nos diz o seguinte: em um triângulo retângulo, o menor ângulo vale 1/6 da medida do maior ângulo. Um dos ângulos desse triângulo mede. Então, pessoal, é importante a gente entender o que é um triângulo retângulo. Ele tem retângulo no nome justamente porque ele parte da divisão de um retângulo. Meu Deus do céu, ficou horrível, mas enfim. Digamos que aqui a gente tem um retângulo. Se a gente dividir ele no meio assim, a gente tem aqui dois triângulos retângulos. Então, isso aqui é um triângulo retângulo e esse aqui é outro triângulo retângulo. Então, vamos desenhar o triângulo retângulo aqui, mesmo que um pouco torto. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Partindo daquele pressuposto que ele é formado a partir de um retângulo, assim como um quadrado, todos os seus cantos, todas as suas pontas aqui, são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Se a gente dividir um triângulo a partir de um retângulo, a gente sabe que essa ponta aqui, um canto desse triângulo, vai ser de 90 graus, vai ser um ângulo reto. Então a gente já sabe que esse ângulo aqui é 90. Outro fundamento importante aqui na trigonometria é a gente entender que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então, esse ângulo aqui, somado com esse ângulo aqui e com esse ângulo aqui, os ângulos internos, eles vão ter que chegar em 180. Então, o enunciado nos diz o seguinte: o menor ângulo vale 1/6 da medida do maior ângulo. Se a gente tem uma totalidade de 180 nos ângulos internos, vocês concordam comigo que nenhum desses outros dois ângulos, nem esse aqui e nem esse aqui, ele vai ser maior do que 90, porque a gente não pode passar de 180, se a gente já tem um aqui que é 90. Se a gente tiver outro que passe de 90, a gente vai passar do 180, que é o limite. Inclusive, se outro aqui fosse 90, ele ia ficar reto aqui, não ia nem fechar o triângulo. Então, esses dois ângulos aqui, eles são menores do que 90. E o enunciado está nos dizendo que o menor ângulo, ele vale 1/6 da medida do maior ângulo. O maior ângulo é 90. Se ele vale 1/6 de 90, a gente pode pegar o 90 e dividir por 6. Aqui fica 6. Sobra 1, a gente baixa esse 0 aqui. Sobra 3, aliás. A gente baixa esse 0 aqui, fica 30. Então aqui era 1. E aqui, com 30, são 5 vezes o 6. Resultando em 15. 90 dividido por 6 é 15. Então, 1/6 de 90, uma parte de 6 de 90, é igual a 15. Se o menor ângulo vale 15, vamos adotar esse aqui como o menor ângulo. Esse aqui vale 15 graus. A pergunta está nos dizendo o seguinte:
um dos ângulos desse triângulo mede alguma dessas respostas. Não tem nenhum 15 aqui e também não tem nenhum 90 aqui. Então a gente precisa descobrir qual é o valor do outro ângulo. Se a somatória deles é 180, 180 é o total, menos 90, que é um ângulo reto, sobra 90. Menos 15, que é o outro que a gente já descobriu aqui, sobra 75. Então 75 graus é o valor que falta aqui para a gente chegar no 180. E aí 75 mais 15, 90, 90 mais 90, 180. A gente tem uma resposta aqui na letra D, que são os 75 graus. Letra D. Mais uma vez a letra D aí, pessoal. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é o primeiro vídeo do meu canal. Então o seu apoio, o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição no canal é fundamental. Eu quero, conforme eu tiver tempo, trazer muitos outros vídeos aqui para o canal e também melhorando a qualidade dele aos poucos. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter acesso. Eu conto com a sua participação, conto com o seu like e sua inscrição aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.